Se você tiver que se identificar para alguém, começando a dizer eu sou, como é que você se identifica? Eu diria para essa pessoa que eu sou mulher. Meu gênero é feminino. Eu não vejo um homem, por exemplo, quando eu olho no espelho, entendeu? Sempre me identifiquei como mulher desde quando eu era pequena. Agora, é claro, tem todo um momento de autoconhecimento. Você tem que ter um processo de aceitação que pode ser curto ou longo, a depender do contexto familiar, escolar, de uma maneira geral. Para mim, foi um pouco mais lento. Mas hoje eu me identifico como mulher. Por que foi lento? Porque quando a gente fala em termos de gênero e sexualidade, de autorreconhecimento, de você se encontrar com o que você está vendo no espelho, é algo que é lento e gradual. Porque o que você aprende na escola e na sociedade é completamente diferente daquilo que você olha no espelho, por exemplo. Então você fica com aquela dúvida na cabeça sobre se aquilo que você vê no espelho é realmente correto. Enfim, você não identifica, sabe? Então, por isso que eu digo que você tem que ter, para essa descoberta, você tem que ter um ambiente favorável para que você tenha essa descoberta de você mesmo, esse encontro com você mesmo, essa forma de se emancipar, digamos assim, né? Até porque o próprio Paulo Freire diz que ninguém se liberta só na pedagogia do oprimido, entende? Então tem que ter um contexto favorável para que você tenha esse encontro com você mesmo. Então isso é um momento na vida da pessoa que é gratificante e muitas vezes, infelizmente, ainda existem pessoas que por medo do julgamento das pessoas, por medo da discriminação, continuam se ocultando deles mesmos, entendeu? Delas mesmas. A gente tem muito essa questão ainda. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de ter um ambiente que lhe propiciasse a liberdade, o autoconhecimento. Eu me chamo Robeionce Lima, tenho 27 anos, sou estudante de Direito da UFPE. Vou me formar agora no final do ano. Pretendo advogar, né? Quando eu terminar, vou pegar minha carteira da OAB e pretendo ser uma advogada, digamos que acessível às pessoas necessitadas, porque a gente tem na Constituição Federal que a função da advocacia é uma função essencial à justiça. Só que a gente sabe que muitas vezes não é todo mundo que tem acesso ao Poder Judiciário justamente por impossibilidade de conseguir um advogado, uma advogada, entendeu? Então, digamos que essa seria uma causa primordial na minha vida. Mas, antes de tudo, eu também teria uma pauta nobre, que seria justamente ajudar minhas amigas trans e meus amigos trans, principalmente na questão de retificação do nome, entendeu? Digamos que essa seria a minha pauta mais nobre, entre outras. Até porque eu também estou nesse procedimento de retificação do nome, entendeu? Você conseguiu mudar seu nome ou transformá-lo para que ele tivesse de acordo com seu espelho na universidade. Exatamente. Mas nos outros documentos ainda não. Ainda não. Isso daí, justamente, o que você está falando é a questão do nome social, né? Que é justamente você ter direito de usar o nome de acordo com a sua identidade de gênero, você ter direito a usar um nome que você gosta, que você se identifique, para que você deixe de passar vergonha quando for chamada pelo seu nome. Por exemplo, o nome que você não gosta, que é o nome da carteira. Então, esse nome social é um nome administrativo. Porque o nome judicial, né, a mudança dos documentos, você só pode conseguir alterar mediante autorização judicial. Ou seja, o Poder Judiciário tem que autorizar você trocar de nome, porque a questão do nome é uma questão de ordem pública, né? Você não pode estar mudando o seu nome o tempo todo. Essa é uma luta que você ainda está em campo. Ainda estou em campo, exatamente. Estou esperando o julgamento, né, do Judiciário para poder
ter a retificação do meu nome na carteira de identidade, nos outros documentos em geral, e deixar de ter vergonha de mostrar o documento, sabe? Porque, claro, reconheço os avanços, né? Reconheço as conquistas do nome social, mas na questão do nome social tem algo que é limitador. Tem alguma coisa que falta, que é justamente a impossibilidade de você trocar o nome de registro. Então, foi uma conquista boa, um ponto positivo para a gente, mas falta um algo. Veja, a pessoa que está aqui falando na sua frente só existe das grades da universidade para dentro. Das grades para fora, ela não existe. Sabe? Eu quero deixar de ter vergonha de mostrar meu documento em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Reconheço as conquistas do nome social, mas para mim o nome social não é uma finalidade nele mesmo, justamente porque falta esse elemento. O nome social é um meio para que você chegue ao fim, que é justamente a retificação do nome. Inclusive, essa questão do nome social até ajuda você, tem me ajudado, inclusive, a rechear a minha petição, sabe? Uhum. Então, eu coloquei na minha petição em todos os documentos administrativos em que eu sou reconhecida pelo meu nome social. Entendeu? Então, isso lhe ajuda. Beyoncé. Exato. Porque você é fã da cantora? Da cantora americana, exatamente. Foi a forma que eu encontrei de... Ela sempre está do meu lado, sabe? Eu nunca me afastar dela. Você sempre quer estar junto da pessoa que você gosta, né? Então, foi a forma que eu encontrei de... Ela está do meu lado para onde quer que eu vá, sabe? E aí, vamos ver se o judiciário vai deferir esse meu sonho, né? Eu sou de uma família periférica. E aí, fui criada pela minha mãe. Na verdade, fui criada pela minha avó, né? Porque é aquele contexto que é bem comum na periferia da cidade, que a mãe tem um filho ou a filha e sai para trabalhar e deixa com a avó, né? Deixa o neto com a avó, a neta. E aí, não cheguei a conhecer meu pai, que ele foi vítima das drogas. Ele era viciado em crack. E, enfim... Tive a criação com minha avó, que hoje em dia eu considero mais minha mãe do que minha avó. Tanto é que eu tive mais proximidade com ela do que com minha própria mãe biológica. E minha vida, quando pequena, foi muito de isolamento, digamos assim. Na verdade, minha companhia era os gibis, porque ninguém queria brincar com a criança que era diferente, entendeu? Os meninos não queriam brincar comigo e as meninas também não, justamente porque eu não me encaixava nem num padrão e nem em outro. Então, minha infância foi mais de companhia dos livros, dos gibis, na verdade, né? Primeiramente começou com os gibis, e aí você vai pegando estímulo, o gosto pela leitura, e eu acho que eu ainda tenho isso até hoje, de querer ler. Sempre que não tenho nada para fazer, uma hora extra, eu dou uma lida. Você é a primeira trans a conquistar a OAB? Em Pernambuco, até o momento, sim. Mas a gente eu já tenho companheiras trans em São Paulo, no Rio, e se eu não me engano, no Paraná também, que já estão há um tempo maior nessa profissão, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei num momento em que o perfil de estudantes da Faculdade de Direito estava em transição. Eu entrei no momento em que as cotas estavam se implementando. Não cheguei a pegar o momento de cotas, mas peguei, digamos que uma semicota, que foi aquela questão, não sei se você se lembra, que a gente tinha um percentual de 10% sobre a nota para quem era de escola pública. E aí eu entrei nesse ano, inclusive. Então, foi um ano de transição e depois de 2 anos... as cotas foram implementadas na faculdade. E a partir das cotas a gente vê que há um colorido maior. A universidade, a faculdade de Direito hoje está mais mista, digamos assim, né? Antes era mais padronizado. A gente tinha um padrão de estudante na faculdade de Direito, que era o estudante com a classe média alta, branco. Certo? Então,
Hoje a faculdade está mais colorida, literalmente, inclusive. E aí a gente tem novas formas de pensar na faculdade, a gente tem uma mistura de ideias, uma mistura de pensamentos para construir, desconstruir, que é uma coisa maravilhosa. A gente está no momento, eu diria que o momento da faculdade de Direito agora está muito melhor em termos de aceitabilidade do que antes. Mesmo assim, houve algum momento em que você precisou se impor, em que foi muito difícil ser o que você é? Você fala em ambiente acadêmico, domiciliar? Acadêmico. Olha, tem momentos que são um pouco mais delicados, principalmente com relação à utilização do banheiro, por exemplo, né? Que aí tem a portaria número 3 de 2015 da UFPE, que autoriza as pessoas transexuais e travestis a utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E aí tem algumas pessoas que questionam e até interrogam sobre o fato de a gente estar usando o banheiro que não está de acordo com o nosso sexo biológico, que não está de acordo com nossa genitália, sabe? Às vezes é por preconceito também, mas às vezes a gente percebe claramente que é uma falta de informação. A gente tem professores e professores, né? Tem professores mais conservadores, como em todo lugar, que tem uma mente mais fechada, digamos, para esse termo para essas questões de gênero e de sexualidade, por exemplo. Eu cheguei, por exemplo, a ouvir de um professor que, ao invés de ser trans, era melhor ser mulher logo de uma vez e operar e ter uma vagina, sabe? Ora, é melhor ser mulher de uma vez, mas eu já sou mulher, sabe? Ele está reduzindo a pessoa ao que a pessoa tem no meio das pernas, no final das contas. Então, eu jamais imaginaria querer escutar essas palavras de um professor universitário. Eu queria tirar um protagonismo que muitas vezes as pessoas colocam em cima de mim, sabe? Eu acho que todas essas conquistas, aprovação num primeiro vestibular, aprovação num segundo vestibular em Direito, aprovação na OAB, é um resultado de uma série de fatores, de uma série de agentes que me ajudaram imensamente nessa conquista, sabe? Não foi só uma conquista minha, foi uma ajuda de muitas pessoas. Inclusive a minha própria avó, né? A primeira das pessoas foi minha própria avó, que me formou como pessoa e como ser humano, entendeu? Entre outras pessoas, professores da universidade, funcionários e funcionárias, outras professoras, que eu não vou nem correr o risco de citar nomes para não esquecer de ninguém, entendeu? Então, não é uma conquista só minha, tem várias e várias pessoas que me deram suporte material, emocional, psicológico. Entendeu? Em que momento as suas escolhas doeram muito profundamente por alguma ação exterior? E em que momento as suas escolhas lhe deixaram aliviada e tranquila? Olha, o momento que dói mais, digamos assim, talvez na minha experiência de vida que eu tive, era justamente o momento pré-escolha. Entendeu? Porque eu não escolhia, eu deixava as pessoas escolherem por mim, sabe? Eu dava mais importância ao julgamento das pessoas, eu me importava mais com a opinião das pessoas do que com o meu próprio bem-estar, do que com minha própria qualidade de vida, entendeu? Então, eu era louca para usar um brinco, mas ficava com medo do que as pessoas iam falar, entendeu? E aí, eu acho que o melhor momento é quando você se liberta disso, sabe? É quando você se sente livre para fazer o que você quiser, usar roupa feminina, para você colocar um batom, para você colocar um brinco, no meio da rua, inclusive, que às vezes eu faço isso também, não vou mentir. Colocar um batom, colocar um lápis de olho, uma maquiagem, entendeu? Uma coisa que antes você fazia escondida, agora você faz questão de fazer em público, entendeu? Eu quero deixar esse status de advogada um pouco mais de lado e descer do salto, digamos assim, para me aproximar das pessoas mais
simples, porque muitas vezes as pessoas têm receio de se chegar a uma autoridade, né? Porque a advogada, ou advogado hoje em dia é tido como uma autoridade, tem um status. Então, eu falaria para deixar esse doutora de lado. Não precisa doutora não, sem a doutora, só o nome mesmo. Enfim. E trabalhar sempre pensando no outro, é isso? Claro, no outro e na outra também. É uma coisa que a gente tem que ter uma alteridade, né? A gente tem que sair de si um pouco e se colocar, tentar imaginar ou tentar perceber o que a pessoa necessita, o que a pessoa está precisando, para poder ajudar o outro, a outra da melhor forma, entendeu? É claro que você não pode salvar o mundo, né? Você não pode ser a heroína e sair salvando todo mundo, mas aos poucos você vai fazendo o seu papel no mundo, você vai ajudando a melhorar e construir esse mundo que a gente vive.